Vitória importantíssima, aliás, deixa eu corrigir a palavra, triunfo importantíssimo do Dragão em cima do Vitória. O Atlético vence por 2-0 o rubro-negro baiano e consegue sua primeira vitória na Série A. Enquanto isso, o Leão da Bahia tá sofrendo e muito, principalmente por conta de decisões incorretas, tanto do técnico quanto principalmente dos jogadores dentro de campo. Vou falar dos dois times e dessa vitória do Atlético fora de casa depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estavam curtindo o duelo de rubro-negros. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E se você é um torcedor do Vitória, mesmo você vendo essa bandeira do Atlético aqui, afinal, geralmente é o foco do vídeo da análise, mas eu peço que você fique até o final, pois nesse vídeo a análise também cobrirá o momento do rubro-negro baiano, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a análise pelas escalações que estão aqui na tela. O Vitória vem de 9 jogos sem vencer, não vence desde março desse ano, que quando venceu o jogo contra o Bahia, né, por 3-2. De lá pra cá, o Vitória amargou empates e derrotas. E em algumas dessas derrotas, o Vitória teve problemas muito mais individuais, de jogadores que tomaram decisões incorretas dentro de campo, do que de fato o time ter sido mal armado ou jogar de fato muito mal. Claro, teve jogos onde o Vitória não desempenhou um grande futebol, como por exemplo no jogo contra o Cruzeiro. Mas em outras partidas até que ele não jogou de todo ruim, mas acabou perdendo. E às vezes jogava até com um a menos, como foi o caso no jogo contra o São Paulo. E aí chega para receber um Atlético Goianiense que vem de uma vitória na Copa do Brasil. O Vitória acabou perdendo para o Botafogo, né, e eliminado na competição. Mas o Atlético venceu o Brusque e venceu de goleada por 4-2. Claro que o nível técnico é outro. O Brusque é uma equipe de Série B e que está passando por um momento turbulento lá na competição, e inclusive na sua área administrativa. Mas é uma vitória que reergue a confiança do time, né? Então seria um Atlético um pouco mais confiante que o Vitória iria enfrentar. O jogo começa com as equipes postadas muito parecidas até. O Atlético num 3-5-2, e sim, é um 3-5-2, porque o Atlético recua o Lucas Cal para o meio dos zagueiros, que fica quase como um terceiro zagueiro, forma uma linha de 5, deixando apenas o Wagner Love à frente e mais um. E esse um acaba variando, às vezes o Alejo, às vezes o Shailon. Então fica nessa variação tática, nesse quase 3-5-2. Mas é um time que ainda não está convencendo. Nesse posicionamento, o Atlético não consegue criar. Você vê que tem uma dificuldade muito grande do Atlético organizar jogadas ofensivas, principalmente porque joga com poucos jogadores à frente. Nesse caso, apenas o Alejo Cruz, o Wagner Love e o Shailon, além dos apoios dos laterais. Quem mais vai encostar para fazer a jogada? Não tem. Porque afinal o Atlético preserva e tenta concentrar-se na defesa e jogando com 3 volantes. Já o Vitória ele joga num posicionamento mais 4-4-2 e às vezes varia para um 4-3-3. O Vitória costuma sair bem com uma linha de 3 na frente e chega rápido, usando o Mateuzinho, por exemplo, que é um jogador de bom escape, principalmente pela esquerda, né? Ele consegue sair bem por ali. Posso estar me enganando em algumas questões, então você coloca aqui nos comentários, tá? Mas pelo menos foi isso que eu entendi assistindo algumas partidas do Vitória. E ele tem uma boa saída até. O Wagner Leonardo tem uma boa saída, uma saída interessante, e é um bom defensor, pelo menos na minha opinião. O meio de campo às vezes fica um pouco mais bagunçado, mas ainda assim tem bons jogadores por ali, como aquele jogador chamado Daniel, que é um jogador que consegue trabalhar bem a bola quando tá com ela nos pés. E como no jogo contra o Botafogo, o Vitória começou melhor, tá? E eu preciso fazer uma pausa para falar um pouquinho sobre o momento do Vitória. Vitória, por conta dos resultados negativos, o Vitória mandou embora o técnico Léo Condé. E eu preciso dar minha opinião. Eu acho que foi um erro, tá? O Léo Condé, por mais que viesse uma sequência de resultados negativos, tinha o time na mão. Os jogadores confiavam em seu estilo tático. O time, por vezes, não conseguia fazer um bom futebol, mas geralmente era organizado em campo. Mandou embora ele para contratar o já não tão confiante
o Carpini, acho que é Thiago Carpini o nome dele, se não me engano. O Carpini, que vinha de um trabalho bem negativo à frente do São Paulo. E aí fica a crítica, porque o Thiago Carpini não é um técnico para apagar fogo. Vamos lembrar que tanto o Atlético quanto o Vitória começaram essa rodada com apenas um pontinho, os dois na zona de rebaixamento. E assim, ele precisa de tempo para trabalhar o seu time. Ele precisa de tempo, tranquilidade e paciência. Coisa que um time como o Vitória, que foi campeão da Série B ano passado e que agora amarga as últimas posições da Série A, não tem. O técnico que chega precisa resolver e resolver rápido. E em 2 jogos o Carpini simplesmente não teve condições de implementar o seu estilo de jogo, que é muito complexo. É um time que privilegia passe curto, posse de bola, saída em bloco, coisa que o Vitória não fazia com o Léo Condé, era um estilo diferente. Então pega para enfrentar o Atlético. O Atlético do Jair Ventura, que é muito clássico, é um time defensivo que privilegia, né, a recuperação da bola e a tentativa de sair com velocidade. Só que o Jair Ventura também erra nisso. E aí eu preciso entrar no mérito do próprio Jair Ventura e do seu estilo, visto que o Atlético não consegue criar jogadas. Não consegue. Em 2 jogos pela Série A, dos últimos 2 que o Atlético jogou, o Atlético não conseguia criar a jogada. Contra o Inter, por exemplo, o empate 1-1, o Atlético teve dificuldades brutais para fazer a criação da jogada, e o gol que fez com o Derek foi mais de um chutão que resvalou e deu certo. Não foi uma organização ofensiva. Nesse jogo, no começo pelo menos, não estava funcionando e o Vitória jogava melhor. O Vitória começou melhor, assim como foi no jogo contra o Botafogo. Mas aí vamos começar a falar dos acontecimentos do jogo. Primeiro, o cartão vermelho muito bem dado para o jogador PK, ou Patrick, não sei como você chama. O PK fez uma falta de sola na coxa do Lucas Cal e foi corretamente expulso no primeiro tempo. De novo, isso já tinha acontecido com o Vitória contra o São Paulo. E o Atlético aproveitou-se disso. O Atlético pressionou assim que ficou com 1 a mais, jogou o time pra frente, colocou a bola no campo ofensivo por mais tempo e num cruzamento de escanteio acabou tendo o gol do Wagner Love, que não vinha bem na partida. O Wagner Love não conseguia dominar a bola, não conseguia fazer um passe, não conseguia correr, não conseguia nada. Inclusive, eu estava muito preocupado com o futebol que ele estava apresentando e com o fato de estarmos quase com 1 a menos, porque ele não estava jogando bem até aquele momento. E mesmo fazendo o gol, o Wagner Love não fez uma grande partida, tá? O gol realmente foi um ponto positivo, mas a gente não pode passar pano porque tá errado. E ele não vem entrando bem e eu gostaria que ele entrasse apenas no segundo tempo, né? Outro jogador que não vinha bem na partida era o próprio Shailon, que é a mente pensante do Atlético. Se ele não joga bem, o Atlético não cria. E se o Atlético não cria, não faz gol. E é isso que está acontecendo. O Shailon, em jogos grandes, contra equipes mais preparadas defensivamente, ele some do jogo. E aí fica complicado, né? O time não cria, não chega no ataque, enfim. E acabou fazendo uma falta, tomando cartão amarelo. E depois que o Atlético fez o gol, foi pro segundo tempo, ele foi substituído pelo Danielzinho. E eu iria criticar, eu já estava pronto para criticar o Jair Ventura por essa substituição, por recuar mais o time e acabar tirando um bom jogador de criação para colocar outro que até eu não acho tão eficiente quanto, mas eu preciso elogiar na realidade, porque essa substituição foi excelente para o Atlético. O Shailon, além de já ter um cartão amarelo, ele é um jogador lento, e o Danielzinho pelo menos velocidade tem, então ele conseguia imprimir uma certa velocidade nas jogadas e conseguia fazer com que o time jogasse mais para frente. Claro que também tivemos outras questões, como por exemplo, as substituições incorretas do técnico Carpini, que no seu segundo jogo à frente do Vitória já está sendo xingado pela torcida. E sinceramente, com essas mudanças desse jogo, eu não vou criticar a torcida por isso. O Carpini foi muito fraco nas mudanças que ele fez. Ele tirou jogadores que estavam bem na partida, como o Mateuzinho, né, como o próprio Daniel, que também estava bem, e colocou jogadores que não conseguiram corresponder à altura. Inclusive o Yuri Castilho, que entrou no segundo tempo e não jogou. E basicamente não jogou. O Atlético ainda chegou no seu segundo gol em uma bola rebatida ali dentro da área que o Guilherme Romão ajeitou para o Baralhas chutar. E o Lucas Arcanjo, que já tinha salvado o Vitória em 2 lances, em um chute cruzado no segundo tempo e uma bola que ele se machucou batendo na trave, inclusive, no primeiro tempo, após o primeiro gol, acabou aceitando o chute do Baralhas. E aí o Vitória sofreu o segundo baque.
E não foi só, tá? O jogo continuou, o Vitória com um a menos pouco criou, e quando criou até criou um certo perigo, teve lances perigosos onde ele poderia ter diminuído o placar, né? Mas quando levou o segundo gol acabou baixando muito as linhas e posteriormente acabou tendo outro jogador expulso. O Dudu, chegando ao 4º jogador expulso só na Série A desse ano. Então assim, o momento é terrível para o rubro-negro baiano. O Vitória não tem nenhuma conquista ainda, nenhum triunfo, né, vamos falar assim, na competição até aqui. O Vitória não tem uma organização tática definida, porque o Carpini acabou de chegar. O técnico que chega não é um técnico exatamente preparado para poder assumir uma bronca tão pesada como o momento do Vitória. É um técnico jovem, com trabalhos recentes, né, com pouca experiência, e aí complica um pouco para um time que está tentando sair da zona de rebaixamento na Série A, vindo de um título da Série B. É um momento complicado para o Vitória, né? O Atlético fez o seu segundo gol, controlou a partida com tranquilidade, com maturidade, tocando a bola de lado, mantendo a bola nos seus pés, não entregando a bola para o adversário, que é o que um time que está ganhando com um a mais precisa fazer. E fez isso até o final e conquistou uma vitória mais do que merecida. Além de que a gente precisa comentar também que o Carpini, por motivos de lesão e outras escolhas próprias, ele ficou sem substituições desde os 18 minutos do segundo tempo. Ele teve todo o segundo tempo inteiro sem conseguir mexer no seu time, né, digamos em peças, apenas taticamente em campo. Aí, meu filho, complica muito, principalmente se você já tá perdendo de 1-0 e com um jogador a menos. E claro, com 2 depois do que aconteceu. A torcida do Vitória cobrou demais e com razão, né? Com razão pelo momento. Muitos foram embora depois do segundo gol do Atlético. Muitos já deixaram o estádio. E assim, é complicado pro torcedor nesse momento ver luz no fim do túnel do Vitória. É complicado. Já pro Atlético é uma vitória absurda, uma vitória maravilhosa, porque ele vai ter uma sequência contra outro time que também tá ali na parte de baixo, outro time que vem da Série B do ano passado, que é o Juventude, que, claro, tem todas as situações vividas pelas tragédias do Rio Grande do Sul. E, claro, ele não vai estar tão bem preparado quanto o Atlético está. Isso não quer dizer nada, o Atlético pode sofrer contra o Juventude, e obviamente o Juventude tem toda a chance do mundo de vencer, mas é uma oportunidade pro Dragão, quem sabe, conseguir um segundo resultado positivo em sequência, para depois enfrentar o Corinthians aqui no Acioli, né? E aí seria realmente um motivo interessante para vir mais confiante pro jogo em casa contra uma equipe forte como é o caso do Corinthians. Mas, cara, é uma vitória maravilhosa pro Dragão e que vem fazendo algumas mudanças táticas, mudanças organizacionais em campo. Claro que ainda deixa muito a desejar em alguns quesitos, como na criação ofensiva. Na marcação, eu ainda acho que o Atlético dá muitos espaços. É uma equipe que, por mais que tenha uma defesa bem postada, marca muito a distância, deixa os jogadores adversários passearem muito com a bola próximo da área. Isso é sempre perigoso e o Atlético acaba sofrendo um pouco com isso. Quando pega equipes mais qualificadas, acaba pecando muito nesse quesito e sofrendo, como foi, por exemplo, contra São Paulo, contra Cruzeiro e contra Botafogo, né? Isso é um problema que precisa ser corrigido e rápido. Mas mesmo assim, o momento é de comemoração, porque enfim vencemos a primeira partida na Série A. Uma vitória importantíssima contra um concorrente direto, né, na briga contra o rebaixamento. E o Vitória, infelizmente, vai ter que procurar catar os cacos dessa derrota e do seu momento administrativo complexo, do momento do futebol que também não é legal, e tentar se organizar, porque ainda tem muito campeonato e dá tempo sim de organizar a casa. Só que do jeito que as coisas estão indo, é meio difícil conseguir ver uma esperança pro torcedor do Vitória. Espero melhores momentos para os torcedores do Vitória, até porque tenho amigos torcedores do Vitória e tenho carinho pela torcida também do Vitória. São pessoas que sempre me trataram muito bem, sempre me trataram com muita educação, então desejo que o Vitória sim consiga recuperar aí um bom futebol, organizar seu esquema tático e fazer jogos com maior qualidade. E do Dragão, claro que estou extremamente feliz pela vitória e espero que seja mantido esse clima positivo e a confiança para quem sabe fazermos um grande jogo na próxima rodada contra o Juventude. Mas e aí, o que você achou dessa derrota do Vitória, da vitória do Atlético? O que você achou desse jogo e desse começo de Série A, esse recomeço, né, de Série A depois dessa paralisação
Diz aí nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de análise, quer ver uma análise desse estilo do seu time, deixa aí nos comentários, que se tiver muito comentário eu trago uma análise para vocês também. Compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam esse conteúdo assim como você, e considere entrar pro time que mais cresce no YouTube, o Gader Futebol Clube. Por apenas R$ 1,99 você faz parte do grupo de membros, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados, conversa com diversos comentaristas esportivos do YouTube e muito mais. Ainda me ajuda a continuar trazendo esses vídeos aqui pro YouTube. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.